Oi gente, tudo bem com vocês? Professora Polly aqui, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu vou te dar mais detalhes de como é a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Então, se você não conhece a estrutura deste texto ou quer saber mais detalhes, acompanhe este vídeo e vem saber mais um pouco. Então, gente, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. A gente vai ver um pouco as suas particularidades e, em especial, a particularidade que o Enem exige. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. É claro que eu não vou dar todos os detalhes, porque senão precisaríamos de uma live de 1 hora para explicar tudo nos mínimos detalhes, mas o que eu vou fazer aqui é um apanhado geral para você entender a dinâmica do texto e já começar a praticar. E para você que já tem uma noção, é bom assistir também, porque eu posso estar falando alguma coisa que você não conhece, né? Então, acompanhe o vídeo até o final. E para ficar um pouco mais didático, eu preparei o material no computador, então a gente vai direto para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Preparei aqui um esqueminha para a gente entender os conceitos básicos do texto dissertativo argumentativo. Primeiro, vamos entender por que os vestibulares escolhem esse tipo de texto. O texto dissertativo argumentativo, ele permite que o autor do texto, ele fale sobre determinado assunto, geralmente é um tema social que traga alguma problemática, e ele argumente em favor de uma tese. Mas não precisa se preocupar, nós vamos entender tudo isso ao longo deste vídeo. Então, eles escolhem este texto porque permite que o avaliador saiba que você tem um olhar crítico sobre determinado assunto, saiba defender os seus ideais, o seu posicionamento. Então, é um ótimo texto para avaliar esse comportamento do candidato. Então, por isso, eles escolhem esse tipo de texto. Mas vamos lá. Qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Este texto ele tem basicamente 3 partes, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução ela é composta de um parágrafo e esse parágrafo pode ter mais ou menos 7 linhas. O desenvolvimento pode ser feito em 2 parágrafos, mas nada impede de ser feito em até 3 parágrafos, só porque 2 fica um texto mais fácil de elaborar, né? Porque você vai ter que defender 2 argumentos, né? Explorar 2 argumentos, fica mais tranquilo de você conseguir abordar com bastante profundidade este argumento. Então, a gente prefere 2 parágrafos, né? E cada parágrafo aí mais ou menos um total de 8 linhas, cada parágrafo. E temos também a conclusão. A conclusão é um parágrafo também e mais ou menos 7 linhas. Somando todas as linhas dá o total de 30, que é o máximo exigido pelo Enem. Então, para completar as 30 linhas, seria essa uma boa divisão das linhas, dos parágrafos da redação. Mas vamos lá. O que vem na introdução? O nome já diz. Você vai fazer a introdução do tema. Você tem lá um tema que vem lá na sua prova e você tem que, já na introdução, apresentar este tema para que o seu leitor saiba do que você está falando. Logo no início, você tem que falar sobre o que você vai abordar durante o seu texto. E como eu faço isso? Como eu faço a introdução e não corro o risco de fugir do tema? Uma das dicas que a gente dá é você usar na sua introdução todas as palavras que vêm no tema. Então, se o tema for discriminação racial, então você tem que falar na introdução que você vai usar as palavras discriminação e racial, o que seria as palavras-chave. Então, você vai colocar lá na sua introdução as palavras-chave, que são as palavras do tema, né? As palavras que vêm no tema. Então, se você vai falar sobre as condições dos moradores de rua na sociedade brasileira, você tem que usar a palavra moradores de rua e remeter à sociedade brasileira. Aí você vai correr menos risco de estar tangenciando o tema. E se você não sabe o que é tangenciar o tema, aguarde que a gente vai ter um vídeo só para falar disso aí, tá bom? A outra parte da introdução é a tese.
A tese é nada mais do que o seu posicionamento em relação àquele tema, aquela problemática que traz o tema. Então, se você é a favor ou contra, você vai se manifestar na sua tese. E daí você vai, nas próximas questões, nas próximas partes do texto, você vai ver que a tese é fundamental. Porque é a partir dela que você vai ter direcionamento no seu texto. Então, também teremos um vídeo aqui só sobre tese. Aguarde os próximos capítulos e você vai entender mais sobre como elaborar uma tese, entender bem o que é a tese. O desenvolvimento, tá vendo porque você vai precisar da sua tese? Porque aqui você vai defendê-la. Como que eu vou defendê-la? Através de argumentos válidos. Estes argumentos você vai adquirir através do repertório sociocultural, que é toda a bagagem que você traz de conhecimento acerca de determinado tema. Como eu consigo esse repertório sociocultural? Lendo. Você lê notícias, jornais, livros, assistir séries, assistir filmes, assistir documentários. Tudo isso vai incorporar o seu repertório sociocultural. E aí você vai ter mais condições de estar aprofundando o seu desenvolvimento e defendendo a sua tese que você colocou lá na introdução. Então, por isso que é importante quem está estudando redação ter a leitura diária, né? E estar sempre atualizado das notícias, de tudo o que acontece no mundo. Essas informações, eu gosto de chamar de informações externas, que são informações que a gente traz para o texto. O que são essas informações? As citações de música, de livros, de filmes, de séries, pesquisas, dados estatísticos. Tudo isso são informações externas que a gente traz para o nosso texto para agregar valor, fundamentar o desenvolvimento, trazer mais bagagem para o nosso texto. Tudo isso você vai colocar no desenvolvimento, que também pode ser chamado de argumentação. Então, se você vê lá uma parte do texto como argumentação, é o desenvolvimento, tá bom? E por último, vem a conclusão. Aqui você vai fazer um resumo sobre os seus argumentos, fazer um apanhado geral sobre tudo que você falou lá no seu desenvolvimento. E ao final você retoma a sua tese. Esta é a conclusão de um texto dissertativo argumentativo. Aí você vai me perguntar, mas professora, no texto, na redação do Enem é diferente. Eu tenho que dar uma solução para o problema. Sim, porque a redação do Enem ela tem essa particularidade, né? Ela propõe que você faça um projeto que melhore ou acabe de vez com aquele problema que você colocou na tese e desenvolveu na argumentação. Então, ela pede para você que você seja o autor desse projeto, que a gente chama de proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção também tem que seguir um plano, um planejamento. Ela não pode ser colocada de qualquer maneira, né? E nós vamos ter vídeo também explicando como é feita essa proposta de intervenção, os elementos que devem compor essa proposta de intervenção. Mas o que você deve saber agora é que ela faz parte da redação do Enem, mas em outros vestibulares ela também pode ser colocada. Claro que não com o mesmo detalhamento que na redação do Enem, mas ela pode sim vir aqui na conclusão de qualquer outro tipo de redação para qualquer outro vestibular. Mas na redação do Enem, ela tem que ser muito bem detalhada. Quanto mais detalhes você der sobre essa proposta, melhor. Então, como que é essa proposta? Qual que seria a solução para o problema, vamos supor, da fome no mundo, né? Seria alimentar as pessoas? Óbvio, mas como seria esse alimentar as pessoas? Quem que doaria os alimentos? Quem que seria o encarregado desse projeto, no caso? Como essa comida chegaria nas pessoas? Quais os instrumentos que serão utilizados para essa comida chegar nas pessoas? E o que se espera com essa atitude? Espera diminuir a fome, os dados de pessoas que passam fome? Seria acabar de vez com esse quadro? O que espera-se com esse projeto? Tudo isso tem que vir na proposta de intervenção.
Professor, isso é muito difícil. Não, não é difícil. Você apenas tem que entender esse mecanismo e saber muito bem o que você tem que colocar para não ser uma proposta muito além da realidade e também não ser uma proposta muito pobre. Então tem que ser uma coisa bem elaborada. Mas não é impossível, tá? Aguarde os próximos vídeos que a gente vai estar falando sobre tudo isso, dando mais detalhes, e aí você vai aprender a trabalhar essa proposta de intervenção, tá bom? Então é isso, a redação, o texto dissertativo argumentativo, ele tem essa estrutura, tem um material mais detalhado do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui também nos cards para você assistir. E aí você vai lá na descrição do vídeo que tem lá um link para você baixar o material da estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É claro que eu não consigo dar aqui todos os detalhes do texto dissertativo argumentativo, como eu já disse antes, porque eu precisaria de uma aula toda, uma aula inteira, 1 hora de aula para passar todos os detalhes, mas espero que o que eu passei aqui tenha ficado claro e tire algumas de suas dúvidas. Mas se você tiver mais dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder e vou tentar também fazer vídeos, talvez, com essas dúvidas, para tirar essas dúvidas. Queria pedir para você que, se você gostou desse vídeo, se você curta, compartilha com quem está precisando também deste conteúdo, para esse canal crescer, atingir mais pessoas. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo e tchau!